Sejam muito bem-vindos ao canal do programa Fique Bem. Eu sou Priscila, sou enfermeira, dermatoterapeuta e assessora técnica da Monic. Hoje o nosso bate-papo é sobre cuidados com a pele da pessoa com epidermólise bolhosa. E nossa convidada de hoje é a doutora Rosalie Torrelli. Doutora Rosalie é cirurgiã plástica, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, coordenadora do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Infantil de Vitória e médica voluntária da DEBA Brasil. Doutora Rosalie, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco nesse nosso bate-papo. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço o convite da Monic para poder falar um pouquinho sobre esse tema, que é uma parte da minha realidade atualmente, que é cuidar das pessoas com epidermólise bolhosa. Certo. Doutora, para iniciar o nosso bate-papo, gostaria de falar um pouco sobre a pele. Né? A gente sabe que a pele tem várias camadas, tem várias estruturas, e existe uma alteração nessas estruturas na epidermólise bolhosa. Quais são essas alterações, doutora? Hoje a gente sabe que são 4 grandes grupos da epidermólise bolhosa. A gente tem vários subtipos, mas esses 4 grandes grupos, eles são a maior parte das alterações, são as alterações principais no caso. Então a gente tem a epidermólise bolhosa simples, onde vai ter uma alteração na camada mais superficial da pele, e aí a gente vai ter alteração de algumas proteínas específicas que vão dificultar essa adesão dessa camada mais superficial, que é a epiderme. Então, a alteração, a bolha, vai acontecer dentro da epiderme. Ela é intraepidérmica. Essa, então, seria a forma simples. Quando você vai para a forma distrófica, a gente já tem essa alteração numa camada mais profunda da pele, que é na derme. Essa forma distrófica, ela vai ter uma alteração, então, na formação de uma proteína, que é super importante, que é o colágeno, e essa pele não consegue, então, ficar aderida a essa camada mais profunda. Ela vai descolar ao menor atrito ou pressão. E na forma juncional, a gente vai ter alteração, então, na membrana basal, que é uma estrutura que conecta a epiderme à derme. Essa alteração, então, essa bolha vai acontecer nessa camada da nossa pele, a membrana basal. E já na síndrome de Kindler, que seria o 4º grupo, a gente pode ter alteração em qualquer uma dessas camadas com sinais e sintomas diversos. Ela não se enquadra em nenhuma das 3 e pode acontecer em qualquer uma das 3. Fora os outros subtipos. Mas esses 4 grandes grupos de epidermólise bolhosa, eles vão determinar, então, o nível de formação da bolha e todos os outros sinais e sintomas que a gente vai ver na pessoa com EB. Certo. Existem cuidados especiais que podem ajudar a evitar esses traumas na pele? O trauma, a bolha, ela vai acontecer ao menor trauma ou atrito. Então, ela pode acontecer espontaneamente. Normalmente, nas formas mais severas da doença, as formas distróficas ou funcionais, elas vão acontecer espontaneamente. É claro que existem alguns cuidados que a gente pode tomar para evitar, mas espontaneamente elas vão acontecer. Já na forma simples, a gente às vezes precisa de um atrito ou de uma pressão para que ela aconteça. Não é exclusivo, pode acontecer também espontâneo. O calor pode também facilitar essa formação dessa bolha, mas existem alguns cuidados. A hidratação da pele, a proteção da pele, ela pode, pelo menos, tentar evitar esse atrito ou pressão que vai gerar a bolha. Então, com a formação da bolha, qual é a conduta que deve se ter com essa bolha formada? Então, a bolha é o principal sinal da epidermólise bolhosa. É uma doença bolhosa. Então, a bolha da epidermólise é um pouquinho diferente das outras doenças bolhosas porque ela é uma bolha tensa. Quando você não rompe a bolha, ela segue crescendo e descolando, porque a própria pressão que essa bolha exerce quando ela acumula esse líquido dentro dessa estrutura fechada que é a bolha, ela começa a descolar de forma contínua a pele ao redor. Então essa bolha ela vai crescendo e consequentemente gerando uma lesão muito maior. Então a bolha ela sempre deve ser rompida. Existem formas, a forma adequada de romper, né, para que você
não acabe machucando mais a pele ou deixando essa pele que está por baixo exposta, nessa camada da pele que vai ficar exposta. Então, hoje, a recomendação da Débora Internacional é que você rompa a bolha de forma paralela à pele, né? Você vai entrar com uma agulha, de preferência uma agulha estéril, num ponto e vai sair por outro ponto de forma paralela à pele. Então, fica assim a camada da pele e a agulha ela vai entrar dessa forma. E é importante que precisa ter um orifício de entrada e um orifício de saída, porque dessa forma você consegue drenar o líquido. Se você só faz um orifício de entrada, por vezes você até consegue drenar um pouquinho o líquido, mas acaba depois obstruindo. Então você precisa ter de forma física mesmo, um orifício de entrada e um orifício de saída, tá bom? O arzinho às vezes vai entrando e o líquido vai saindo pelo outro lado. E aí você fura e depois você pode, então, com uma gaze ou então com alguma cobertura que você vai utilizar, apertar o teto da bolha para poder acabar de escorrer esse líquido. Em algumas bolhas maiores, a gente pode romper o teto da bolha. A gente chama, às vezes, que a gente precisa romper o tetinho. A gente, às vezes, vira a agulha a ponta do bisel e dá uma rompidinha no teto. Quando a bolha é muito grande, quando ela tem um conteúdo sanguíneo, tem sangue dentro, em algumas formas a gente tem bolhas que são de líquido, outras que são serossanguinolentas. Então, quando esse conteúdo ele é serossanguinolento, às vezes ele é mais espesso, é mais difícil de drenar, quando a bolha é muito grande. Então, às vezes você precisa aumentar esse orifício da drenagem, tá bom? Mas o ideal é sempre você romper uma entrada e uma saída, apertar o teto da bolha para que esse líquido saia. E de preferência, se possível, deixar o teto da bolha no local para proteger essa pele. Perfeito, doutora. E formando uma lesão, qual é a conduta que eu devo ter? O que eu devo utilizar nessa lesão para contribuir para a cicatrização? Aí é um mundo, né, Priscila? Aí é uma infinidade de coisas que de verdade hoje a gente tem muita opção. Né? O consenso internacional, da Débora Internacional, sobre cuidados com a ferida, ele é um consenso muito rico. Ele tem 53 páginas e divide de forma bem didática entre epidermólise bolhosa simples, distrófica, juncional, infecção, feridas com muita exsudação, cuidados com recém-nascido, cuidados com a gastrostomia. Então, ele é um consenso muito rico, muito didático. Quando você tem uma lesão, vai depender, primeiro, eu acho que da forma, né? Você tem formas simples, formas distróficas, formas juncionais. Às vezes as lesões, na forma simples, por exemplo, vai ser uma lesão bem mais superficial, ela é intraepidérmica. Então a gente sabe que a cicatrização vai acontecer mais rápido, não vai deixar a cicatriz. Então você tem, às vezes, uma conduta, numa forma juncional, uma distrófica, que você sabe que a lesão ela é mais profunda, que ela vai demorar mais tempo para cicatrizar, por vezes você tem que começar com uma conduta e terminar com outra. Então, o consenso ele é muito rico. Hoje, quando você tem uma ferida, você tem algumas coisas que norteiam a sua cicatrização. Primeiro, eu acho que é você manter um ambiente úmido ideal para que essa cicatrização aconteça. Então, independente da ferida, da cobertura que você vai usar, você precisa ter alguns conceitos estabelecidos. E o principal dele é uma medida, é manter essa umidade no leito da ferida. Né? Depois, segundo, é uma cobertura que não seja aderente ao leito da ferida. A gente sabe que a epidermólise bolhosa é uma fragilidade da pele. Né? E se você coloca uma cobertura que ela é super aderente, ela vai grudar na ferida, ela vai grudar nas bordas da ferida. E aí, na hora que você vai retirar esse curativo, e é claro, você vai ter que retirar esse curativo, nenhum curativo vai ficar do começo ao fim da cicatrização, você vai precisar retirar essa cobertura, você vai acabar causando uma lesão. Então, você precisa manter uma umidade, você precisa que esse curativo seja capaz de absorver, reter, ou então, pelo menos, passar esse exudato, essa secreção, por uma segunda camada de curativo, para que esse curativo seja capaz, então, de absorver e reter. E também você precisa ter um curativo que seja não aderente. E eu sempre falo para as mães que você precisa ter isso tudo, mas você também precisa ter um curativo fácil de usar. Porque não adianta eu ter um curativo que ele é maravilhoso, que você consegue colocar no leito, que ele absorve, retém, ou então passa, que você consegue
não adere ao seu leito da ferida, mas a mãe simplesmente não consegue fazer o curativo da forma ideal. Então, esse curativo não serve para aquela família. A gente tem diversas famílias, né, diversos ensinamentos, diversos entendimentos. Então, você precisa ver qual que é a cobertura que você dá com aquela família, aquela realidade, que aquela família consegue reproduzir, né, com perfeição. E aí você também tem, no caso, isso quando abriu uma bolha, né, e você tem uma ferida que ela é limpa, não está contaminada, está colonizada, você consegue, então, usar desses preceitos para fazer um curativo. E assim, como eu falei, é uma infinidade. Você pode dividir em curativos por tipo da EB, simples, distrófica, juncional, cuidados com as ostomias, feridas exudativas, feridas infectadas, mas você também pode dividir por curativos de camada. Você pode fazer um curativo, tem um curativo de primeira camada, que é aquele que é não aderente e que não vai absorver, talvez, a secreção, mas que vai ser possível passar para uma segunda camada que vai absorver e reter essa secreção. Então, realmente, assim, falar de coberturas para feridas de EB, você fica umas 30 horas, talvez, e assim, você não vai conseguir colocar todas as opções disponíveis. Mas eu acho que esses 3 preceitos são essenciais. Manter a umidade, não ser aderente e ser de fácil execução. É muito importante que o curativo seja de fácil adaptação, né? Seja um curativo que não tenha aderência no leito da lesão, para não ter perda de tecido, né? Principalmente no caso da epidermólise bolhosa, né? E que a família consiga fazer da forma mais simples possível, né? No caso, por exemplo, de uma lesão infectada, né? Uma lesão que esteja apresentando dor, excesso de exudato, o que é indicado que tenha nessa cobertura? Quais são os cuidados? Hoje a gente sabe que a colonização da ferida do paciente, da pessoa com EB, que tem uma forma juncional, uma forma distrófica, ela é uma realidade. Muito complicado você ter uma ferida que vai demorar uns 14, 15, 16, 20, um mês, 2, 3, 4 para cicatrizar, que ela não seja colonizada, que nesse período ela não vai evoluir para uma infecção. Bom, então a gente hoje tem coberturas que têm esse papel de tratar a infecção. Hoje a gente também sabe que o biofilme, por conta disso, é uma realidade. Eu acho que a conduta para o tratamento dessas feridas, ela precisa ser uma conduta, eu acho que ela é multi, não é só a cobertura que vai influenciar, mas hoje a gente sabe que tem soluções também de limpeza que vão auxiliar nesse processo de tratar o biofilme, de tratar a infecção. Então, por isso que é sempre adequado ter um acompanhamento de um profissional de saúde que vai te orientar nisso aí, mas eu acho que a ferida começou a dar sinais de infecção. A gente está falando que a ferida ela passou por um processo de colonização, ela chegou num nível crítico de colonização, até que ela, por alguma razão, né, infectou. Normalmente, a imunidade do hospedeiro, a concentração de bactérias da ferida, e aí a ferida começou a ter odor, começou a aumentar a quantidade de secreção, ela pode, às vezes, tornar a pele ao redor da ferida também vermelha, aquela criança pode ter sinais e sintomas de infecção sistêmica, como febre, perda do apetite, queda do estado geral, e aí você precisa, então, tratar a ferida. E aí você pode tratar a ferida com as soluções de limpeza, você pode, às vezes, precisa tratar a ferida com antibiótico. É importante falar que o antibiótico, ele tem o seu papel, né? Você precisa, às vezes, entrar com antibiótico oral para tratar essa infecção de ferida, mas você também tem as coberturas. E a realidade das famílias é esse tratamento com uma cobertura impregnada com prata, né? Normalmente é a prata que é o material que a gente tem bastante uso. Na minha experiência, prata, existem outros materiais surfactantes que também são utilizados no tratamento dessas feridas, mas a prata hoje ela tem um papel fundamental porque ela não existe assim hoje uma resistência à prata. A gente sabe por estudos que não existe resistência à prata. Então, por mais que aquela bactéria já tenha entrado em contato com antibiótico terapias orais, às vezes as famílias começam antibiótico oral sem estar muito guiado por algum exame, a prata ela tem esse papel fundamental de tratar essas bactérias, né, tratar essa infecção, e eu acho que também tratar a colonização. Então, às vezes, quando a ferida está nesse
estado de infecção, já começou a modificar, começou a aumentar um pouquinho o exudato, o odor mudou um pouquinho, a hora já é de começar a usar a prata. Não precisa esperar sair secreção verde, a pele ao redor ficar vermelha. Você começa a tratar, né, antes mesmo desses sinais e sintomas mais exuberantes de infecção. Então, hoje a prata, junto com as soluções de limpeza, vai ser uma das principais indicações e escolhas para o tratamento de feridas infectadas na EB. Perfeito, doutora. Então, a gente sabe que além das coberturas diárias, né, de uso diário, é importante ter também coberturas para poder atuar nesse momento de infecção, né? Sim. Além das coberturas, né, quando na pele que não tem lesão, né, se eu estou vendo que aquela pele está ressecada, o que eu posso utilizar? Que tipo de hidratante eu posso utilizar na epidermólise bolhosa para essa pele ressecada? Então, também está no consenso, né? A hidratação ela é super importante, a hidratação da pele. A gente sabe que a hidratação da pele ela tem um fator protetor daquela pele íntegra. A gente não vai recomendar a hidratação da ferida, né? A ferida ela é totalmente diferente. A gente precisa manter uma umidade e isso as coberturas têm esse papel de gerenciar essa umidade. Agora, na pele íntegra, naquela pele que não está ferida, o hidratante ele tem um papel fundamental. E é até engraçado que as famílias elas têm um pouquinho de dificuldade, às vezes, de hidratar. Elas não acreditam no poder da hidratação da pele. Né? Elas lembram de fazer aqueles curativos que são super difíceis, colocar 1, 2, 3, fixar, né? Mas elas esquecem de hidratar aquela pele que está íntegra, né? Que ainda não tem lesão. E essa hidratação da pele ela é super importante na proteção. Ela é uma recomendação, né? Ela está nos consensos, está nos informativos, está nos infográficos, está nos guidelines. A hidratação da pele ela é muito importante. Às vezes eu pego um paciente que está lá com os curativos todos bonitinhos e está com a face ressecada, né, onde não tem lesão. Está com o braço onde está exposto, ressecado, a perna ressecada. Então, é muito importante a hidratação. E aí, nesse ponto, é importante, muito importante que a gente identifique o que é a hidratação. Porque as famílias também têm um costume, às vezes, de lubrificar a pele com soluções mais oleosas, né? Os óleos, e que são mais fáceis de encontrar, às vezes eles têm um custo menor, então as pessoas acabam usando o óleo com essa função da hidratação. E aí o óleo ele não vai ter essa função de proteção, de hidratação, ele não consegue, de fato, penetrar e hidratar aquela pele, né? Ele vai lubrificar, ele vai manter aquela camada mais superficial da pele lubrificada, mas ele não vai conseguir penetrar e hidratar, então ele não vai ter esse fator protetor que a hidratação tem. Então, uma coisa é usar o óleo, que você vai lubrificar aquela pele, outra coisa é você usar um hidratante. E aí, o hidratante, às vezes as famílias perguntam, doutor, eu quero um nome de um hidratante para comprar na farmácia, qual que eu compro? E existe uma infinidade de hidratantes para pele sensível, né? A Janine, uma vez, mandou uma lista, devia ter uns 40 nomes diferentes de hidratantes para pele sensível. E, na verdade, o importante é que seja um hidratante que a família consiga comprar, né? E manter essa compra. E segundo, se não for comprado, que consiga entrar no laudo, que seja entregue pelo serviço de saúde da região dela. Aqui, por exemplo, no Espírito Santo existe um hidratante para pele sensível que ele é da Farmácia Cidadã. Então é o que as crianças utilizam, é o que as pessoas utilizam por aqui. Mas o hidratante ele precisa ser um hidratante branco, sem cheiro, adequado para pele sensível. Então, existem várias marcas na farmácia e de preços diferentes. Existe o mais barato, existe aquele que é uma marca mais cara, mas sendo branco, sem cheiro, para pele sensível, ele vai hidratar, tá bom? Às vezes as famílias querem usar aquele hidratante Monange, aquela coisa rosa, aquela coisa verde, com cheiro. Acaba que isso pode gerar alguma alergia e a gente não saber se isso é uma alergia, se isso é uma lesão, se isso é alguma reação. O próprio odor, às vezes, pode causar alergia também. Então, o ideal é sempre ser um hidratantezinho branco, sem cheiro, para diminuir essa chance e hidratar a pele.
Certo. Em relação ao calor, em relação ao sol, né? A gente sabe que a gente mora num país tropical, muito quente, né? E que aquece ainda mais com o uso de coberturas, né? De fixadores. É, Existe alguma restrição, algum cuidado em relação ao calor, à exposição do sol, doutora? Então, a gente realmente mora num país tropical e o nosso país ele tem diferenças dentro dele. Então, a gente tem lá ao norte regiões que são super quentes e úmidas e no sul você tem regiões que são mais frias. Então, dentro do Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande. Por isso que, às vezes, você criar um consenso que ele é único para um país que ele é tão diverso, ele é tão difícil. É muito diferente eu orientar ou sugerir um tratamento para um paciente que mora em Manaus, ou então no Pará ou na Bahia, de um paciente que mora no Rio Grande do Sul. Isso é muito diferente. O calor influencia, o calor. A gente sabe que durante o verão as pessoas com EB acabam tendo mais bolhas, acabam abrindo mais lesões. Essas lesões acabam sendo mais difíceis de cicatrizar por conta do próprio calor. Essas feridas acabam aumentando o nível de exudato. Você está num calor, você está suando mais e essa pele ela vai acabar tendo esse suor e isso vai acabar influenciando nesse exudato da ferida, essa secreção que sai da ferida, que esse curativo tem que absorver. Então, às vezes, o curativo acaba ficando mais úmido, né? E como eu falei lá no começo, manter uma umidade ideal, ela é essencial para uma cicatrização. Então, o calor, ele vai influenciar de várias formas. Então, a gente precisa ter diferenças na forma que vai tratar, às vezes, durante o verão. A gente precisa intensificar as trocas de curativo, exatamente por isso. A pessoa ela sua mais no calor, está mais úmida o tempo, né? Aquele curativo ele fica mais saturado rapidamente por conta de todo esse processo. A ferida acaba exudando, transudando mais, saindo mais secreção, né, daquela própria ferida. E aí esse curativo, então, que aguentava às vezes 2 dias, 3 dias sem trocar, ele aguenta 1. E você não pode aguentar 3 dias, porque a umidade, esse curativo, manter uma umidade ideal naquele leito é essencial para a cicatrização. Então, você precisa intensificar as trocas. Então, o verão, ele é mais complicado. Você precisa ter cuidados com as trocas, intensificar as trocas, né? Você precisa... É uma época, às vezes, que acaba infectando mais, porque como está mais úmido, né? Está mais quente, é um ambiente ideal para a proliferação bacteriana. As bactérias gostam desse ambiente. Às vezes, a troca não consegue ser feita num tempo adequado, então esse curativo fica úmido, fica saturado e aí acaba infectando. Então, no verão, em temperaturas mais altas, a gente consegue observar que as pessoas acabam sofrendo um pouco mais mesmo com as trocas de curativo, com infecções nas feridas. Verdade, né, doutora? No verão, no calor, essas trocas têm que ser cada vez mais constantes, né? Em relação ao frio, algum cuidado especial? Então, o Brasil é um mundo, né? Porque ele tem o calor e tem o frio. Estava conversando hoje com uma amiga de São Paulo, ela falou que está 10 graus em São Paulo agora. E 10 graus é frio, né? É super frio. E para quem tem EB, o frio acaba sendo um momento, eu acho que feliz. As trocas acabam sendo mais espaçadas, troca um pouco menos, as feridas acabam saindo menos secreção, exudam menos também. E aí a cicatrização ela acontece um pouco melhor. Então, e São Paulo é aqui do lado, é 40 minutos de avião. Do Espírito Santo, é 40 minutos do Rio de Janeiro, né, que a temperatura às vezes bate a casa dos 40 graus. Então, o frio, a gente precisa ter um cuidado com a pele, porque a pele acaba ressecando um pouco mais também. Então, você precisa hidratar aquela pele, às vezes que não tem lesão, para que ela também não resseque mais do frio. Então, intensificar na hidratação. Às vezes você consegue espaçar suas trocas de curativo, mas você precisa do outro ponto, cuidar da hidratação.
E se a ferida, claro, estiver muito seca pelo frio, hidratar também a ferida. A ferida ela não pode estar muito úmida, mas ela também não pode estar muito seca. Ela precisa ter aquela umidade ideal. E a gente sempre fala da umidade ideal. E qual que é aquela umidade ideal? Assim, como é que você calcula a umidade ideal? Vai depender. A ferida ela precisa ter uma constância na cicatrização, né? Se você consegue observar que toda a troca de curativo a sua ferida está um pouquinho melhor, né? Que o seu curativo não está molhado, não está vazando para o seu curativo de retenção, não está vazando para o seu curativo secundário, não está vazando para a sua roupa, né? Num tempo muito curto. Você consegue observar que essa ferida está evoluindo, que ela está diminuindo, que ela está epitelizando, que ela está fechando. Muito provavelmente você está fazendo tudo direitinho. Você está fazendo tudo certo. Porque o nosso objetivo final é que essa ferida cicatrize, né? Agora, se você tira o curativo, ele está vazando pela roupa, né? Você está vendo que ele está muito úmido, você não consegue observar que numa troca para outra não melhorou nada, uma semana, 2 semanas depois, essa ferida não melhora nada, provavelmente alguma coisa não está sendo feita da forma adequada, né? Ou essa ferida está muito úmida, ou essa ferida está muito seca, ou essa ferida está colonizada criticamente, ou essa ferida está infectada. Então, eu acho que as famílias e as pessoas, elas têm um papel fundamental nessa avaliação dessa umidade ideal. Sim, a sua ferida está fechando? Ela está diminuindo? Você está vendo melhora? Não, não estou. Então não está legal. Então não está legal. Porque o nosso objetivo principal é que ela feche. Ou se ela não vai fechar, e às vezes a gente tem feridas que não fecham. A gente sabe que tem feridas que demoram 1, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses para fechar. Às vezes tem feridas que não fecham, pacientes que têm feridas há 1 ano, 2 anos. São feridas realmente difíceis de fechar. Você precisa associar várias estratégias. Mas eu acho que você sempre precisa ver uma melhorinha. Olha, doutora, hoje eu vi que ela estava um pouquinho menor aqui. Hoje foi mais fácil a troca. Hoje o curativo, assim, não estava tão sujo. Hoje ele não estava tão grudado porque estava muito seco. Então você precisa estar sempre observando. Precisa ser uma observação diária. Por isso que é tão importante, assim, você capacitar. Você precisa ter o profissional de saúde para orientar, mas você precisa capacitar e orientar as famílias para esse autocuidado. Ele é muito importante. Verdade, doutora. É primordial, né? A gente Sim. conhecer a lesão, conhecer as coberturas, conhecer as etapas, os sinais que são positivos, os sinais que são negativos, para a gente poder conseguir agir dia a dia, né? Como a doutora falou, é uma avaliação diária, né? Importantíssimo para a gente mudar a conduta ou não, né? No Sim. caso de um sintoma que muitas vezes é relatado, que é o prurido, né? Qual é a orientação para amenizar o prurido, doutora? Eu acho que dor e prurido são dois fantasmas muito grandes nas pessoas que têm EB e para os profissionais de saúde que ajudam essas pessoas com EB. Acho que dor e prurido são duas coisas que tiram o sono de muita gente, dos profissionais e das famílias. O prurido, ele é de difícil controle porque ele é multifatorial, né? Você sabe que a cicatrização ela acaba participando dessa cascata que vai liberar a histamina. Então, quando a ferida ela está cicatrizando, ela coça mais, né? E você, por mais que você tente medicar com tratamentos medicamentosos, nem sempre você tem um efeito. Essa cicatrização ela vai liberar, eu sempre falo, cicatrização libera histamina e histamina leva coceira. Então, cicatrização coça. E aí você tem uma outra parte, pele ressecada, coça também, né? Aquela pele que está muito ressecada, não está bem hidratada, ela coça. Então o hidratante ele vem nesse papel protetor e também no controle, pelo menos na tentativa de controle do prurido. Uma pele ressecada coça mais. Então você precisa hidratar para ver se melhora esse prurido. Também tem a parte, às vezes, aquela secreção, aquela ferida que fica muito úmida, você acaba, aquele curativo que não consegue absorver e reter bem essa secreção, aquela ferida que fica muito úmida, aquela umidade começa a passar para as bordas, para a margem, para aquela pele que está boa, para a margem da ferida, né? Aquela secreção em contato direto com a ferida, ela também pode gerar um certo prurido, uma coceira.
E para tratar a coceira, assim, é super difícil. Porque você pode fazer a medicação, os anti-histamínicos para coceira, nem todos os pacientes respondem. Você vai aumentando as doses. Existem anti-histamínicos H1, H2, e aí você, farmacologia, você vai tentando um, depois não funciona, tenta outro. Né? Em alguns casos bem selecionados, né? Quando o prurido ele é muito, quando a coceira ele é muito, muito, muito intensa, você pode associar corticoide, pomadas de corticoide na região, localmente. Corticoide não é alguma coisa que a gente usa com frequência, porque ele acaba afinando às vezes a pele, você acaba pode afinar essa pele, pode acabar abrindo lesão. Você não usa diretamente na ferida, porque você pode dificultar a cicatrização. Mas, se você tem uma pele que está íntegra, que está bem hidratada e que está coçando muito, muito, você pode, às vezes, de forma limitada, por um tempo específico, usar uma pomadinha de corticoide para melhorar esse prurido. Mas é claro, Priscila, sempre com orientação do profissional de saúde que acompanha aquela família, aquela pessoa. Bom, porque o corticoide ele não é para ter um uso prolongado. Ele tem absorção transdérmica, ele absorve pela pele. Então, por um uso prolongado, pode acabar gerando alguns problemas, né, na pessoa. Então, quando for um prurido localizado, a gente pode utilizar a hidratação. E na ferida, quando você tem uma ferida que está muito seca, às vezes ela também coça um pouco mais. Então, você pode associar algumas coberturas que vão oferecer um pouquinho mais de umidade. Às vezes o prurido ele melhora um pouquinho, dá uma sensação de alívio, pelo menos, quando você coloca essa cobertura. Esse às vezes é um gel que oferece um pouquinho mais de umidade e essa ferida, então, melhora um pouquinho a coceira. E também tem algumas outras coisas que não são tão utilizadas, mas que a gente vai conversar aí no Débora Talks. O canabidiol é super falado, mas não é alguma coisa que é público e utilizado e disponível na rede, mas que algumas pessoas têm usado, né, para o controle da coceira. Certo. Sempre é importante, né, reforçar, como a doutora falou, a importância do acompanhamento médico, né, e qualquer sintoma que aparecer diferente e informar o médico para poder ter a orientação adequada, né. Doutora, outra coisa que eu gostaria de perguntar é sobre o banho, né. O banho é um momento muito importante do dia e um momento bastante desafiador, né. Quais são as orientações para esse momento do banho para evitar trauma e alívio da dor? O banho. O banho realmente é um momento que gera muita expectativa. Eu lembro do primeiro banho que eu dei numa pessoa com EB e ela estava internada, é claro, e eu já fui à casa de famílias auxiliar na hora do banho, e é um momento desafiador. É desafiador para a família que está fazendo, para os cuidadores, é desafiador para a pessoa. Então, eu acho que existem várias estratégias, né? As famílias elas precisam entre elas, como uma equipe, descobrir o que funciona. Às vezes o que funciona para uma família não funciona para outra e está tudo bem, né? Eu acho que o banho ele precisa ser agradável para todos os envolvidos. Não adianta ele ser super agradável para a mãe e ser extremamente desagradável para a pessoa ou vice-versa, né? Isso vai ser um procedimento que vai ser realizado com uma frequência absurda, se não todo dia. Então, ele precisa ter um local de calma para ser executado. Ele precisa que as pessoas estejam tranquilas para executar. E é muito difícil estar falando sobre isso, porque a gente sabe que a imensa maioria não está assim, né? Essa semana eu vou puxar a sardinha para o Débora Talks, a gente conversou sobre dor e a gente conversou um pouquinho sobre a hora do banho, sobre algumas estratégias para o controle da dor na hora do banho, né? Às vezes não tem remédio que chegue na hora de um banho para uma dor, né? A dor ela vai a níveis 10. É a pior dor que você pode sentir na sua vida. E como é que você trata a dor? Como é que você trata essa dor na hora de um banho? Né? A pessoa não está sedada.
Às vezes as mães conversam comigo, doutora, você pode levar para o centro cirúrgico? E eu sou cirurgiã. Você pode levar para o centro cirúrgico para fazer isso? Não adianta, porque é uma infinidade de milhares de banhos que vão acontecer na vida dessa pessoa, né? Então, a gente precisa descobrir estratégias durante o banho que facilitem. Então, a gente conversou um pouquinho sobre técnicas de distração na hora do banho. Então, se a pessoa gosta de fazer alguma coisa, que ela consiga fazer, então, na hora desse banho, na hora dessa troca de curativo. Para crianças menores, existe também a técnica do objeto protetor, que vai ajudar aquela criança na hora do banho, que vai fortalecer aquela pessoa, né? A gente sempre fala de criança, né? Porque às vezes é mais difícil de você explicar para aquela criança, olha, o banho é um momento controlado do seu dia. Ele tem hora para começar e ele tem hora para terminar, né? Ele não vai durar o dia inteiro. O seu dia ele é muito maior do que um banho. O banho ele é necessário, mas o seu dia é muito maior. Então, para o adulto, você ainda consegue explicar. Olha, você vai sentir dor agora, a gente vai dar um remédio, mas o seu dia vai seguir, você vai para a faculdade, você vai trabalhar, você vai encontrar seus amigos. Para criança, aquilo é muito mais difícil. Então, por isso que a gente fala tanto em criança. A gente fala de distração, a gente fala de objeto protetor. A gente até fala de explicar. A criança ela precisa entender que esse banho ele tem um momento para começar e um momento para terminar. E a gente pode, então, usar de estratégias para dor. A gente pode medicar essa criança ou esse adulto, tanto antes quanto depois do banho. A gente conversou um pouquinho sobre isso, mas é sempre bom conversar com um profissional que acompanha. E em relação a táticas para que esse banho seja mais tranquilo, é claro, vai entrar as coberturas não aderentes, porque se uma cobertura gruda e você vai ter dificuldade para tirar no banho, você vai sentir dor. Então, você precisa ter as coberturas não aderentes, as coberturas que não vão grudar no leito da ferida, nas bordas da ferida. E você pode, então, usar algumas táticas de molhar bem esse curativo, a cobertura, para que ela fique como se fosse muito saturada e ela acabe soltando da ferida, do leito, sem causar nenhuma lesão. A banheira, ela é muito utilizada, mas tem famílias que não gostam. Tem uma família aqui que o menino não gosta de entrar na banheira, né? E a mãe não consegue, apesar dela ter banheiro em casa, que ela construiu uma banheira, mas ele não curte a banheira. Então, assim, a banheira é sempre muito falada, porque é um momento que você consegue imergir aquela pessoa, né? E aí você consegue colocar aquela pessoa dentro de muita água, aqueles curativos, eles acabam soltando de forma espontânea da ferida, diminuindo a dor. Bom, e o banho? A própria água do banho causa dor. Né? O contato da água com a ferida, ela causa dor. As pessoas com EB, elas relatam muito isso. Né? Quando a água encosta na minha ferida, eu sinto uma dor insuportável. Para isso, a gente também tem algumas sugestões e orientações que acabam auxiliando nessa hora do banho. Uma delas é o sal. O sal, ele vem na recomendação, ele vem no infográfico de cuidados com a pele, né, da Debra Internacional, como uma opção para aliviar essa dor na água do banho. Eu, particularmente, gosto muito do sal. Eu sempre recomendo banho com sal para os meus pacientes aqui. No começo foi bem difícil deles aceitarem. Eles têm bastante reticência de aceitar. Ai, mas eu vou colocar sal na água que eu vou tomar banho. Vai colocar sal. Depois que eles começam a usar, eles percebem que realmente alivia bastante a dor e eles passam a utilizar, então, a água salgada com mais facilidade. Acho que é isso. Certo, doutora. Doutora, quer acrescentar alguma orientação sobre os cuidados da pele que não conversamos para finalizar o nosso bate-papo? Quero. Eu quero agradecer primeiro pelo convite para falar sobre cuidados com a pele em epidermólise bolhosa. Falar que fortalecer o autocuidado ele é essencial. As pessoas, esse conhecimento, ele não pode ficar guardado, né, a sete chaves. Eu talvez saiba cuidar da pele, mas certamente aquela família que está todo dia, né, ela precisa saber tão bem quanto eu,
né? Ou então até mais do que eu, porque ela vai estar todos os dias ali naquela realidade. A gente precisa conversar com aquelas famílias, com aquela pessoa, para que a orientação seja benéfica para ela. Não adianta eu ficar falando todos os cuidados, melhores práticas, se nada daquilo serve para aquela pessoa. Então a gente precisa primeiro entender a realidade daquela família, daquela pessoa com EBE, né? E conseguir transmitir esse conhecimento de forma que ela compreenda e que ela consiga reproduzir. Então, o autocuidado, ele é muito importante e ele é pouco avaliado, porque às vezes a gente fica aqui horas conversando e eu perco um tempão na consulta, eu explico, eu mostro, eu desenho, tem um infográfico que eu vou falar daqui a pouco, e chega em casa, eles esquecem, eles não fazem, e o pior, eles não contam. E aí, quando eles voltam na consulta, você vê que às vezes não melhorou, e aí você não sabe se aquilo, tudo que você falou, tá tudo errado, e você precisa mudar a estratégia, se ele não conseguiu fazer direito, ou se ele não fez e não te contou. Então, assim, são tantas variáveis nessa avaliação que se não for mesmo uma equipe, e uma equipe não é só a família que está lá no local, o pai, a mãe, o tio, o cuidador e a pessoa. É a equipe, aí a equipe é o profissional de saúde, é toda a equipe multiprofissional que vai atender aquela pessoa, saber se todas aquelas orientações foram cumpridas, conseguiram ser reproduzidas, se a pessoa teve dificuldade. Eu já peguei, Priscila, uma mãe, eu estava na casa da pessoa, eu estava vendo a pele dela muito seca, assim, muito, muito ressecada, muito ressecada. E eu falava assim, olha, você precisa hidratar a pele dela, está muito, muito seca. Toda a região que estava exposta estava muito seca. E aí, enfim, começou o banho, começou a troca de curativo. Eu falei assim, deixa eu ver como é que você guarda seus curativos e seus hidratantes. Me mostra como é que você guarda. E aí ela foi mostrar a gaveta, onde ela guarda. Ah, doutora, aqui estão os hidratantes. Aí quando ela abriu a gaveta dos hidratantes, e tinha um montão de frasco. Aí eu peguei, e aí eu fui ler, era sabonete líquido. E ela estava usando sabonete líquido para hidratar a pele. Não estava hidratando, o sabonete tem um pH ainda mais alcalino, ela estava piorando aquela pele. E aí ela estava tentando, estava hidratando, mas eu estou hidratando todo dia, toda hora eu passo mais de uma vez por dia. É sabonete líquido. Então, não adianta você prescrever um autocuidado se esse autocuidado ele não é reproduzido e se a gente não consegue avaliar a qualidade dessa reprodução do autocuidado. Para isso, existem diversas formas de você tentar passar. A Débora Internacional e a Débora Brasil tem, então, esse infográfico de cuidados com a pele, né, que ele foi traduzido, ele veio em inglês, foi traduzido em espanhol, foi traduzido no português, e ele fala de forma bem didática esses cuidados, cuidados com romper a bolha, cuidados com o curativo para feridas que têm pouca secreção, muita secreção, feridas que estão infectadas, cuidados na hora do banho. Então, assim, hidratação da pele. É muito importante que as pessoas leiam e entendam, né, esse autocuidado, pratiquem, e se eles tiverem dificuldade, que eles passem para a equipe. Olha, eu não consegui fazer isso aqui não deu certo para mim. Porque não existe uma fórmula secreta e mágica, né? Existe alguma coisa que a gente vai construindo para essa família junto com a equipe. Então é muito importante que as famílias deem esse feedback, né? As famílias não contam mesmo. Outro dia, uma enfermeira do setor aqui de judicialização, ela me contou, doutora, eles não estão usando isso aqui, porque não está pegando. Eu falei, mas ela nem me contou que não está utilizando. E aí você liga e fala assim, olha, você não está usando por quê? Ah, porque arde. Sim, mas quando arder, me fala, porque aí a gente pode mudar, sabe? Se não puder mudar, eu vou falar, olha, não tem outro, eu não conheço outro, né? Dificilmente a gente não tem outra opção, né? Hoje tem muita opção, tem muita opção. É muito difícil você falar, não tem mais nada para fazer, mas a gente precisa saber. Então,
esse autocuidado, ele é muito importante. Acho que é isso. Perfeito, doutora. Perfeito. A transparência é essencial para o sucesso do tratamento, né? A gente sabe, né? A doutora prescreve o tratamento, as coberturas, os cuidados, mas tem que ter o feedback da família, né? Se está respondendo bem, se está evoluindo bem, se as lesões estão cicatrizando, se está tendo algum efeito diferente, né? Esse feedback até para adaptar o tratamento e as condutas, tudo isso é muito importante, né? Cada pessoa de um jeito, cada organismo de um jeito e cada lesão de um jeito, né? E cada família, cada local que elas moram, é tudo de um jeito. É cultura, é família, né? É questão social, né? Então, tudo isso tem que ser explanado, tem que ser conversado, muito bem esclarecido, para a gente conseguir, de fato, fazer um pacote, né? Vamos dizer assim, de tratamento, né? De todos juntos, família, profissionais de saúde, para o bem-estar da pessoa com epidermólise bulhosa. Então, né? Para finalizar, doutora, eu gostaria então de agradecer imensamente a sua presença aqui conosco. O aceite, em nome do programa Fique Bem, em nome da Mônica, gostaria de agradecer pelo aceite do convite de estar aqui com a gente, falando sobre esse tema tão importante, né? Primordial, que é o cuidado da pele, tá bom? Teremos outros assuntos futuros também, outros convidados e futuros convites também, tá bom? Muito obrigada, em nome de toda a Mônica. Eu que agradeço, Priscila. Obrigada. Obrigada também a todos que nos assistiram, né? Sigam nossas redes sociais, né? Compartilhem as informações, fiquem atentos, porque teremos muitas outras lives, teremos muitos outros assuntos a serem abordados, tá? Fiquem com a gente e fique bem.